Queria convidá-los a abrirem o texto, a palavra do Senhor, no Evangelho de Marcos, capítulo 13. Eu espero que você mesmo em casa possa estar com a sua Bíblia, o texto aberto, com muita atenção, observando, mantendo a sua Bíblia aberta, olhando os versos, cada capítulo, para que a gente possa ser edificados juntos. Evangelho de Marcos, capítulo 13, nosso texto hoje é do verso 1 até o verso 13. Desde o ano passado, tivemos algumas pausas, mas estamos expondo o Evangelho de Marcos, capítulo por capítulo, versículo por versículo, e hoje chegamos ao capítulo 13. Já estamos nos aproximando do fim das exposições do Evangelho de Marcos. E hoje, no capítulo 13, esse trecho é conhecido como o sermão profético de Jesus. Ou alguns outros até chegam a chamar do Apocalipse Menor. Então, Jesus vai tratar aqui sobre questões proféticas. Certamente, o capítulo inteiro do capítulo 13 de Marcos é o maior discurso do Evangelho de Marcos. Não era a proposta inicial de Marcos, como eu já havia falado lá no início, mostrar os discursos de Jesus. O propósito do Evangelho de Marcos, primariamente, sobretudo, era mostrar as ações de Jesus, mostrar os feitos de Jesus, e Marcos nessa dinâmica, ele o fez. Aqui nós temos essa exceção, porque esse discurso é muito importante, tanto relatado por Mateus, quanto por Lucas, e Marcos aqui também relata essa palavra, esse sermão profético de Jesus. Não é apenas o maior discurso do livro de Marcos, mas também é o texto mais difícil. É o texto mais difícil de Marcos. Alguns teólogos ainda vão dizer que é o texto mais difícil do Novo Testamento. Talvez você bate o olho e faça uma leitura, ou tenha feito uma leitura despretensiosa e diz, não é tão complexo assim. Irmão. Aqui as interpretações, quando você faz a leitura, encaixar os momentos das profecias de Jesus, isso tem trazido interpretações diferentes, posições escatológicas, teológicas diferentes ao longo dos anos. A gente tem na Bíblia textos que são bem fáceis, sobretudo aqueles textos que falam sobre a salvação, sobre a vida cristã, uma vida de piedade, sobre santificação. São textos claríssimos e fáceis, que até mesmo as crianças podem compreender. Mas, por um outro lado, nós temos na Escritura textos complexos. Se lembra que o apóstolo Pedro escreveu que o apóstolo Paulo havia escrito coisas complexas, difíceis de entendimento. E esse texto hoje é um texto que tem uma parte de complexidade, de dificuldade. Então, o meu papel como pastor e pregador é explicar o texto e não complicar o texto. Eu vou fazer o meu melhor aqui. Se eu não me sair tão bem na explicação, eu quero garantir a vocês que eu não vou complicar para vocês. E quem me conhece sabe que escatologia não é o meu forte na teologia. Mas eu quero, pelo poder do Espírito Santo, fazer o meu melhor. Depois de uma semana de estudos, de oração, de dependência do Espírito Santo, eu quero explicar esse texto para você. Ainda antes de ler o texto, e ainda a título de introdução, eu quero lembrar a você que essa porção, esse discurso de Marcos, como eu disse, o sermão profético, está falando, o tom é sobre a vinda de Jesus e o fim dos tempos.
Marcos não vai deixar tão claro aqui, mas Mateus, capítulo 24, que é o texto paralelo, o verso 3, Mateus deixa muito claro que eles estão ali a questionar, na verdade a perguntar a Jesus sobre a sua segunda vinda e sobre a consumação dos séculos. Então esse texto está falando sobre a volta de Jesus. E Jesus aqui vai trazer ensinos preciosos para nós, sobre a sua segunda volta e sobre o final dos tempos. Eu não sei você, mas muitas pessoas nesses dias de pandemia acharam que agora era o fim dos tempos. Muitos sermões em muitas igrejas, muitas falas pela internet, pessoas dizendo: olha, a pandemia é o sinal que nós estamos no fim do tempo, chegou o fim do tempo. Jesus nunca nos autorizou a falar isso. Jesus nunca nos permitiu, Jesus nunca falou isso por meio da palavra sobre o dia, sobre a data. Jesus falou que esse dia virá. Há sinais que nós vamos ver aqui hoje, mas dizer que é agora ou que é daqui a um tempo, nós não temos autoridade para falar. Há sinais. Portanto, irmãos, nós não podemos afirmar que nós estamos agora. Chegou o dia, chegou a hora, chegou o dia em que tudo vai se acabar. Ainda não, você vai ver. Mas quem sabe nós estamos no princípio, ou durante. E o texto de Jesus vai falar exatamente, nos ensinando sobre isso. Me acompanhe, por favor, no capítulo 13, o verso 1 até o verso 13. Eu leio, diz assim o texto. Quando Jesus estava saindo do templo, um dos seus discípulos lhe disse: Mestre, que pedras, que construções. Mas Jesus respondeu: Você está vendo essas grandes construções? Então, não ficará aqui pedra sobre pedra que não seja derrubada. Jesus estava sentado no Monte das Oliveiras, de frente ao templo, quando Pedro, Tiago, João e André lhe perguntaram no particular: Diga-nos, mestre, quando essas coisas vão acontecer e que sinal haverá quando todas elas estiverem para se cumprir? Jesus começou a dizer-lhes: Tenham cuidado para que ninguém vos engane. Muitos virão em meu nome dizendo: Sou eu, e enganarão a muitos. Verso 7. Quando vocês ouvirem falar de guerras, de rumores de guerra, não se assustem. É necessário que tudo isso aconteça, mas ainda não é o fim. Porque nação se levantará contra nação e reino contra reino, haverá terremotos em vários lugares e também fomes. Estas coisas são os princípios ou o princípio das dores. E estejam sobre aviso e alerta, porque as pessoas os entregarão aos tribunais e às sinagogas. Vocês serão açoitados, e por minha causa serão levados à presença de governadores, de reis, para que sirvam de testemunho. Mas é necessário que primeiro o evangelho seja pregado em todas as nações. Quando, pois, levarem vocês para entregar, não se preocupem com o que irão dizer, mas digam o que lhes for concedido naquela hora, porque não são vocês que estão falando, mas é o Espírito Santo. Um irmão entregará à morte outro irmão, um pai entregará o filho. Haverá filhos que se levantarão contra os seus pais e os matarão. Todos odiarão vocês por causa do meu nome. Aquele, porém, que perseverar, que ficar firme, permanecer até o fim, esse será salvo. Que Deus abençoe sua santa, bendita e gloriosa palavra. Eu dividi o sermão em 3 partes. A primeira parte vai ser do verso 1 até o verso 4, e nessa primeira parte nós vamos ver o anúncio de Jesus sobre a destruição do templo de Jerusalém. Na segunda parte do sermão nós vamos ver então
os sinais, Jesus dizendo que haverá sinais que apontem o início das dores, o início de todas as coisas, do final de todas as coisas. Vamos chamar isso de período das dores. E por fim, eu quero trazer algumas aplicações para a minha vida e para a sua vida. Pois bem, vamos à primeira parte então, quando Jesus profere as palavras de destruição do templo. Eu vou expor verso por verso, passar por alguns deles, explicando a vocês, para que a gente possa entender um pouco melhor o que esse trecho de Marcos quer nos dizer. Acompanhe na sua Bíblia, mantenha aberta para você acompanhar o texto. Diz o texto que Jesus saiu do templo. Jesus, no capítulo 11, ao entrar em Jerusalém, com aquela entrada triunfante, ele vai até o templo. Mas ele não passa muito tempo ali no templo, ele olha aquele templo e sai logo em seguida para Betânia. Mas ele volta no outro dia, segundo o relato do capítulo 11, e é nesse dia que Jesus purifica o templo. Jesus chega ao templo e está aquela baderna, aquela bagunça, e Jesus expulsa os cambistas e dizem: por que vocês estão fazendo da casa de meu pai isso que estão fazendo? Jesus então deixa o templo mais uma vez, mas a partir do capítulo 12, que nós vimos na semana passada, Jesus volta ao templo, e aqueles embates de Jesus que nós narramos, pregamos na semana passada, com os escribas, com os herodianos, os fariseus, e todos aqueles grupos religiosos, se deram dentro do templo. Mas agora finalmente Jesus está saindo, e saindo definitivamente, e quando ele está saindo juntamente com os seus discípulos, parece que agora a tensão daqueles embates com Jesus tinha terminado. Um dos seus discípulos olha admirado a grandeza e a majestade daquele belo templo monumental, aquele templo que era uma das maravilhas. E um dos discípulos de Jesus diz: mestre, veja que grandes pedras, que construções maravilhosas. E é aqui, nesse contexto, que Jesus profere uma palavra dizendo que não ficaria pedra sobre pedra daquele templo. Os historiadores dizem que esse templo de Jerusalém era um belo monumento arquitetônico que certamente deveria estar entre as maravilhas do mundo. Ele era todo tomado de mármore branco, e lembre que nós estamos no século I. Ele era também revestido de ouro por toda parte, e havia uma extensão considerável. E Jesus, então, olhando para esse templo que está causando a admiração de um dos seus discípulos, Jesus diz: não ficará pedra sobre pedra. Mas é importante ainda dizer que o templo não causava esse impacto apenas pela sua beleza arquitetônica. Era muito importante para a vida, para a nação de Israel, a presença do templo ali naquele lugar. Era super valioso para os judeus, era a centralidade da fé, da religiosidade judaica, o templo. Era o lugar onde Deus habitava. Era o lugar onde a lei de Deus era proclamada, era o lugar onde os sacrifícios a Deus eram oferecidos, era o lugar dos sacerdotes, era o lugar onde o povo de Deus estava reunido para conhecer o Deus da nação. Era um lugar extremamente importante na vida de Israel. O templo simbolizava a relação da nação com o Deus. O povo, quando queria se relacionar com Deus, eles estavam no templo, e ali Deus se manifestava ao seu povo. E Jesus, no verso 2, diz: está vendo essas grandes construções? Não ficará pedra sobre pedra, tudo isso virá abaixo. Lembra que os discípulos já tinham visto uma dessas manifestações de Jesus, quando ele tinha olhado para a figueira, e a figueira secou depois da palavra de Jesus. Então é muito provável que eles tenham acreditado em Jesus,
mesmo vendo aquele suntuoso prédio, aquela grandeza toda, daí vem a pergunta deles: Senhor, nos conte quando e quais sinais apontarão para que isso aconteça. E Jesus então, indo até o Monte das Oliveiras, sentado em frente, olhando para aquela construção maravilhosa, Jesus começa a ensinar. Jesus começa a falar sobre o final de tudo e sobre a sua própria volta. Pedro, Tiago, João e André chamam Jesus no particular e diz: Mestre, perceba no verso 4, a pergunta deles: quando? Eles querem saber a data. Quando isso vai se suceder? Mas a segunda parte da pergunta deles é: quais sinais haverão para que aponte para tudo isso? Mais ou menos assim na cabeça dos discípulos: Jesus nasceu, viveu, vai morrer agora, ressuscita, o templo é destruído, Jesus volta, e aí vem o final dos tempos, e Jesus está dizendo: olha, não cabe a vocês pensar, ou articular, ou premeditar sobre as datas. O próprio Senhor Jesus vai falar isso no verso 32, que sobre as datas, sobre o tempo da vinda e sobre o final dos tempos, ninguém sabe, nem os anjos dos céus sabem, e Jesus acrescenta: nem o próprio Filho sabe, mas essas datas, somente Deus sabe. Eles querem saber quando, mas Jesus não os responde. Mas Jesus diz que há sinais. Portanto, irmãos, a gente ficar especulando, a gente ficar imaginando, é agora, não é agora. Alguns diziam, na virada do ano 2000, 2010, tantas heresias surgiram, porque muitos tentaram marcar uma data, muitos falsos profetas se levantaram dizendo: é agora, não é agora. Não cabe aos discípulos de Jesus saber quando. Jesus vai dar uma orientação, e aqui ele não responde quando, mas ele responde que devemos observar alguns sinais, e esse é o foco do ensino de Jesus. Não cabe a nós, não cabe à igreja saber o quando, cabe à igreja observar os sinais e obedecer à palavra do Senhor. Então, essa primeira parte do sermão, Jesus está proferindo que o templo será destruído. Isso certamente causa admiração aos seus discípulos, porque era um grande monumento. A minha segunda parte do sermão agora é essa parte que eu chamei de o princípio das dores. Esse momento que Jesus vai falar sobre os sinais que estão do verso 5 até o verso 13. Então veja como Jesus, então, não respondendo quando, mas respondendo como os sinais vão apontar para o início, para esse momento, para esse gerúndio, para esses acontecimentos. Jesus chama a atenção deles, verso 5, olha o texto comigo. Jesus disse: fiquem atentos para que ninguém vos engane, vede para que ninguém vos engane. Jesus aqui então traz no seu ensino, na primeira resposta, uma advertência para a igreja, uma advertência para os seus discípulos, para que eles não sejam enganados. Jesus se preocupa com o seu povo. Jesus não quer que seu povo viva enganado, que seja levado. A palavra engano aqui é ser levado por um caminho errôneo. Jesus ensina ao seu povo, aos seus discípulos, para que eles não caiam nesses atalhos, para que eles não errem, tanto que essa palavra se repete, atenção, cuidado, 4 vezes, muito mais no capítulo 13, mas só nesse trecho de 5 a 13, 4 vezes. Veja o verso 5, tenha cuidado. Veja o verso 6, não se assuste, fique atento. Verso 9, fique sobre aviso, atento. Verso 11, não se preocupe, mas tenha atenção. E Jesus está dizendo para que eles tenham cuidado com o quê? Com esse engano, porque Jesus diz no verso 6,
naqueles dias, ou logo depois daqueles dias, muitos viriam em seu nome, dizendo que era o Messias, ou que estava em nome de Jesus. Muitos naqueles dias, vai acrescentar Lucas, dizendo: chegou o tempo, sigam-me. E Jesus, nas palavras de Lucas, diz: não os sigam, para que ninguém vos engane. Muitos virão em meu nome. Mas Jesus continua alertando, no verso 7, quando, porém, ouvirdes falar de guerras, rumores de guerra, não se assuste, não se engane com isso, porque esses sinais não afirmam o que está acontecendo agora, mas esses sinais estão chamando a vossa atenção para que vocês fiquem em alerta, em sinal de cuidado, não para que marquem o tempo. Tomem todo cuidado, para que também os sinais não vos enganem. E que sinais são esses? Jesus aqui dá detalhadamente. Verso 8, ele prevê as tragédias políticas, nações contra nações. Veja no verso 8, reino contra reinos. Lucas, no texto paralelo, vai dizer revoluções. Jesus está dizendo: quando vocês verem nações contra nações, tragédias políticas, países contra países, atentos. Isso não significa que é o fim, mas é o princípio das dores. Mas Jesus também chama a atenção deles para os sinais, para os alertas aqui das tragédias sociais. Diz o verso 8 ainda que haverá fome. Fome. Lucas vai acrescentar dizendo que haverá pestes e epidemias. Mas ainda não é o fim. Haverá tragédia política, tragédia social, mas ainda diz que haverá tragédias naturais, terremotos, catástrofes, coisas terríveis acontecendo na natureza, mostrando os sinais que a vinda do Senhor virá, mas o tempo não está marcado. Mas esses são sinais que devem alertar o povo de Deus, que o povo de Deus deve estar cuidadosamente atento sobre isso. Mas além da tragédia política, social, natural, verso 12, Jesus disse que haveria tragédia familiares, irmãos entregarão outros irmãos à morte, haverá pai contra filhos e filhos contra pais, haverá questões familiares. E nós já temos visto alguns desses sinais acontecendo. Mas perceba no verso 7, quando tudo isso acontecer, é necessário que assim aconteça, finalzinho do verso 7, mas ainda não é o fim. Quantas pessoas, quando participaram e viram a Primeira Guerra Mundial, a Segunda Guerra Mundial, disseram: é agora, Jesus vai voltar agora. E ele não voltou. Quantas tragédias que aconteceram na natureza e as pessoas disseram: é a volta de Jesus. Chegou a pandemia nesses dias e muitos se levantaram dizendo: é a volta de Jesus. Ainda não. Tudo isso aponta, tudo isso são indícios, tudo isso é para alertar a igreja, ao povo de Deus. Mas o verso 7 é claro, dizendo para nós: esses sinais ainda não é o fim. É o processo, mas ainda não é o fim. Verso 7, por isso diz: quando ouvirdes e verem esses sinais, não vos assusteis, não fiquem apavorados, não fiquem alarmados. Jesus não quer que os seus seguidores fiquem enganados, perturbados, mas Jesus quer que os seus seguidores fiquem atentos e percebam e discernam. Mas a situação, irmãos, ao invés, quando caminha para o final, de melhorar, piora. Além dos terremotos, da fome, das epidemias, de nação contra nação, dos problemas familiares, Jesus continua alertando o seu povo que as coisas vão
piorar. Eu lamento dizer isso no momento que nós estamos vivendo agora, momentos de dias difíceis. Mas Jesus nunca enganou os seus discípulos. Ele disse: olha, isso tudo vai acontecer e ainda vocês serão odiados, vocês serão perseguidos, vocês serão levados às prisões, vocês serão açoitados, vocês estarão diante das autoridades que vos acusarão. E Jesus chega a afirmar, até mesmo no verso 12, que muitos morrerão por causa do seu nome, por causa da fé. Verso 9 diz assim: olha, estais sobre aviso, porque vos entregarão aos tribunais e às sinagogas, sereis açoitados, vos farão comparecer na presença dos governadores, tudo isso por minha causa. Olha ainda o verso 13: sereis odiados de todos por causa do meu nome. Irmãos, a fé cristã não é uma fé de engano. Nós não podemos dizer: olha, quando se aproximar o fim, tudo vai melhorar, pois não vai. Jesus está alertando, ele está dizendo: tenham cuidado, porque as coisas, conforme o curso, conforme o caminhar, conforme o andar do fim, os sinais que vão aparecendo, as coisas vão piorar. Terremotos e todos aqueles relatos de Jesus acontecerão de maneira geral, que todos sofrerão, mas para a igreja de Cristo ainda haverá um sofrimento maior. Seremos açoitados, verso 9, seremos levados às prisões, verso 13, seremos odiados por causa da nossa fé, verso 12, seremos até mortos por causa de Jesus. Mas perceba o detalhe do verso 8. Verso 8 é importante, que diz assim: olha, porque se levantarão nação contra nação, reino contra reino, haverá terremotos em vários lugares e também fome. Estas coisas, preste atenção, finalzinho do 8, estas coisas são o princípio das dores. Quando tudo isso acontecer, não é o final, mas é o início, para que a igreja esteja atenta, para que a igreja esteja em alerta, para que a igreja não se engane, achando que é o fim. Jesus está dizendo: esses sinais apontam para o início das dores. E aqui Jesus usa uma ilustração, uma metáfora de uma mulher grávida, de uma mulher que se aproxima daquele dia para dar à luz. As grávidas, antes do parto, antes de dar à luz, elas começam a sentir contrações. Essas contrações podem durar 2 horas e talvez o bebê nascer na sequência, ou as contrações podem durar 6 até 8 horas, para depois nascer o bebê ainda, mas em alguns casos, as contrações podem durar 20, 25, até mais horas antes do bebê nascer. E Jesus está dizendo que a ilustração de Jesus aqui é que as dores de parto, essas contrações acontecerão antes do dia da consumação dos tempos, e tudo isso, quando estiver acontecendo, Jesus faz uma comparação aqui ilustrativa, como as dores do princípio que as mulheres vão trazer à luz aos bebês. Eu repito, irmãos, nós como igreja de Cristo, nós como servos de Deus, não devemos marcar o tempo, nós precisamos olhar para tudo isso. Olhamos para essa pandemia e vemos a mão do Senhor, e vemos os sinais do Senhor, mas ainda não é chegado o tempo. Nós estamos no princípio das dores, ou no meio desse momento, nós estamos no durante, até nascer o bebê, nós não sabemos, até o dia que o Senhor há de voltar, nós não sabemos, mas enquanto isso, a ordem de Jesus, o ensino de Jesus, é que nós devemos estar alertos, que ninguém nos engane. Muitos falsos profetas se levantam para enganar a igreja.
Muitos falsos mestres se levantam dizendo de revelações aqui, revelações ali sobre o fim dos tempos. Não acredite, olha para a Escritura, olha a palavra de Deus e discina os tempos pelo Espírito Santo. Todas essas coisas acontecem, marca o princípio das dores, marca o momento que está naquele momento antes de ter a luz da mulher, mas ainda não é o fim. Desde a antiguidade, vários sinais estão acontecendo. Alerta, irmão, não é tempo de ficar tranquilo, não é tempo de ficar desapercebido, não é tempo de ficar envolvido com umas coisas que não chamem atenção, é tempo de sentinela, como alguém, como guarda que está atento. Nós estamos atentos, porque a qualquer momento, nós não sabemos quando o Senhor pode voltar. A qualquer momento, as dores, o princípio das dores de parto já começou. A qualquer momento o bebê pode nascer e nós devemos estar alertas. Assim como um pai está alerta a todos os momentos, quando chega já próximo das semanas do nascimento do bebê, qualquer coisa eles estão alertos. Assim deve estar a igreja. Mas não apenas alerta. Veja o verso 9. E eu termino aqui para essa segunda parte. Não apenas atentos e alertas, mas também prontos para testemunhar de Jesus. São duas coisas que Jesus ensina aqui para os seus discípulos: atenção e proclamação. Verso 9: estais sobre aviso, porque vos entregarão aos tribunais e às sinagogas, serei odiados, e vos farão comparecer na presença dos governadores e também dos reis, por minha causa, para que vocês sirvam de testemunhas. Jesus está dizendo que nesse período, nesse interim, no princípio das dores, nós devemos estar alertas, mas ao mesmo tempo nós devemos continuar proclamando a mensagem do Evangelho. Não é tempo de retroceder, não é tempo de parar. Jesus está dizendo, quando nos levarem diante daqueles que nos perseguem, não é tempo da gente amaldiçoá-los, não é tempo da gente rejeitá-los, é tempo da gente servir como testemunha de Jesus. E recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, e sereis minhas testemunhas. Nós somos as testemunhas de Jesus, e vamos testemunhar dele, seja nos tribunais, seja nos lugares mais importantes e nos lugares menos importantes. A igreja, nesse período das dores, nesse período que ainda há sinais da volta de Jesus, a igreja não deve ficar especulando, pensando. A igreja tem que botar a mão na massa e servir de testemunho, de anunciar o Evangelho bendito de Jesus. Sempre alerta, sempre com cuidado. Verso 10 também confirma isso. É necessário que primeiramente esse Evangelho seja pregado. Onde? Veja o texto. Todas as nações. Nesse interim, nesse tempo, nesse princípio das dores, nesses sinais que estão apontando que o Mestre há de voltar, que Ele há de consumar todas as coisas, a igreja está alerta, mas a igreja está avançando, pregando o Evangelho a todas as nações, porque a promessa de Deus, a bênção de Deus para Abraão, é que em Abraão, a descendência, o descendente de Abraão, a semente de Abraão, seria uma bênção para todas as pessoas, para todas as nações. Quando João estava preso na ilha de Pátimo, a visão que ele teve dos altos céus é que estaria diante do Cordeiro, o Cordeiro Jesus Cristo, gente de todas as nações, todas as línguas estavam lá para adorar a Jesus. E nesse momento que aparecem sinais aqui, terremotos, guerra, fome, perseguição, a igreja está alerta, mas a igreja está avançando, proclamando o Evangelho de Cristo.
seja dentro de casa, porque haveria luta entre pais e filhos por causa do Evangelho, seja na sua nação, onde os governadores, as autoridades te pegam e te prendem, ou seja diante dos reis, nos lugares mais longínquos da terra. Perceba, irmãos, o momento que a igreja está vivendo é um momento difícil, é um momento de perseguição, é um momento de calamidade, e isso é que impulsiona a igreja. Todas as vezes que a igreja esteve num momento de tranquilidade, que a igreja esteve num momento de calmaria, só recebendo as bênçãos do Senhor, a igreja recuou, a igreja se acomodou, quando a gente lê o livro de Atos. Mas todas as vezes que a perseguição veio, que a luta veio, que as tribulações vieram, que fomos perseguidos e sofremos por causa de Cristo, o reino de Deus avançou. Quanto mais na igreja primitiva perseguia e matava os nossos irmãos, mais a igreja de Cristo florescia, ao ponto de Tertuliano dizer que o sangue dos mártires é a semente da igreja. Dias difíceis, princípio das dores do parto, é tempo de avançar. Em dias de pandemia, irmãos, nós não podemos retroceder, não é tempo da igreja parar, não é tempo da igreja se amedrontar, não é tempo da igreja se acovardar, é tempo da igreja se levantar e proclamar. Não podemos estar nesse templo aqui, não podemos estar nas ruas, nós podemos fazer a obra de Deus da maneira que Ele tem nos dado condições agora, e nesta pandemia, eu tenho certeza que o reino de Jesus está avançando, pessoas estão sendo alcançadas, e nós não podemos, como igreja, ficar fora disso. Nós precisamos fazer parte disso, irmãos. Precisamos de uma igreja engajada com o avanço do reino de Deus aqui, até os confins da terra. Precisamos de homens e mulheres engajados com a oração, com a contribuição, dispostos a largarem a sua vida e atravessar os mares nos lugares mais remotos, para que o reino de Cristo avance nesse período conturbado, nesse período de perseguição, de terremotos, de fome, de pandemia, nesses momentos que somos açoitados, nesses momentos de crise. A igreja está em alerta, mas a igreja avança pelo poder do Espírito Santo. A gente tem o exemplo da Europa, que vive hoje um pós-cristianismo, porque se acomodaram. Jesus quer que o seu povo avance. Jesus quer que nos tempos mais difíceis da igreja, no princípio das dores do parto, a gente avance, a gente continue a proclamar o evangelho bendito do Senhor Jesus. Vamos ser levados aos tribunais? Sim. Vamos ser perseguidos por causa da nossa fé? Sim. Vamos passar momentos de crises? Sim. Vamos ser açoitados e levados às prisões, e pais e filhos se levantarão contra nós por causa do Evangelho? Sim. Mas vamos avançar, em nome daquele que nos chamou. É necessário que esse Evangelho ainda chegue em todas as nações, para que venha ao fim. Eu sou parte disso, você é parte disso, nós como Igreja Batista Itaipu, somos partes disso. Pois bem, chegamos aqui à minha terceira parte, as aplicações desse texto. Minha primeira aplicação é: quanto vale a palavra de Jesus para você? Quanto vale a palavra de Jesus para você? O quanto você confia nas palavras de Jesus? Jesus
2000 anos atrás, estava diante daquele monumento, aquele gigante templo, aquele impetuoso construção daquela época. Jesus disse: não ficará pedra sobre pedra, isso tudo virá ao chão. E no ano 70, 37 anos depois da palavra de Jesus, os romanos invadiram Jerusalém, milhares de mortos, e os romanos tacaram fogo e destruíram aquele grande e impetuoso templo de Salomão, de Herodes no caso ali, e não ficou pedra sobre pedra, porque quando Jesus fala, Ele é a palavra. Os discípulos já tinham visto isso, quando Ele tinha falado, a figueira murchou. Agora Ele fala que o templo virá abaixo, e no ano 70, é exatamente isso que os historiadores confirmam: o templo veio abaixo, não ficou pedra sobre pedra, porque a palavra de Jesus é poderosa, é verdadeira, e ela se cumpre. E esse Jesus, quando ele proferiu essa palavra da destruição do templo, 3 dias depois, ele estava pendurado lá na cruz, mas ele havia dito que ao 3º dia, ele ressuscitaria, e foi exatamente isso que aconteceu. Ele venceu a morte, ele se levantou, ele disse: eu entrego a minha vida para retomá-la, esse poder eu recebi, essa autoridade foi do meu Pai. As tumbas se abriram, Jesus se levantou, porque a sua palavra é poderosa. E meu irmão, esse é o desafio para você: o quanto vale a palavra de Deus para você, o quanto você confia na palavra de Deus. Jesus disse no Sermão do Monte que Ele cuida dos passarinhos, dos lírios que hoje estão aqui e amanhã não estão, e muito mais dos seus filhos. Por que andarmos ansiosos? Por que andarmos temerosos? Confiemos nas palavras de Jesus, porque Ele as cumpre literalmente. No seu tempo, Ele não falha. Hebreus capítulo 13, verso 5 vai dizer: não te deixarei, Jesus dizendo para nós, estarei convosco, Mateus 28, não os deixarei, nem vos abandonarei. Por que a gente teme? Por que a gente titubeia? Por que a gente desconfia? Por que a gente está com o pé atrás com Jesus? As suas palavras são verdade, as suas palavras se cumprem no seu tempo exato. Talvez você está dizendo: pastor, a gente dá uma titubeada porque a gente é assim mesmo. Não, irmão. Talvez o nosso problema não seja esse. Talvez o nosso problema é quem é Jesus para nós. C.S. Lewis disse: ou nós cremos que Ele é o Filho de Deus, ou cremos que Ele é um charlatão, um lunático, um mentiroso. A questão de confiar na palavra de Jesus está muito atrelado de quem é Jesus para você. Se Ele é o Filho de Deus, o Deus encarnado, o Deus vencedor, o Cristo vitorioso, que está à destra do Pai, intercede por nós e prometeu vir nos resgatar, nós iremos confiar nas suas palavras. Mas se nós duvidamos, se nós titubeamos, talvez Cristo não seja tudo o que os nossos lábios dizem. Portanto, hoje é necessário você tomar uma decisão: ou você se apega com a palavra de Cristo e joga o temor fora, lança-se a ansiedade para o lado, ou você então tira o crédito de Cristo, o abandone. Não fique nessa como o povo de Israel estava: serviremos a Deus ou serviremos a Baal? Escolhei hoje a quem sirvais. A palavra de Cristo é poderosa, se cumpre e vai se cumprir. Muitas coisas já se cumpriram, outras coisas estão se cumprindo, e todas elas vão se cumprir. Portanto, eu devo confiar plenamente, me lançar por inteiro em confiança, crendo nessa palavra desse Cristo aqui, o Cristo da Escritura.
Mas a minha segunda aplicação, a destruição do templo é um sinal, há uma correlação aqui com a destruição do templo, com a fé fingida, hipócrita e morta da nação de Israel. Há uma correlação aqui. Preste atenção. A nação de Israel recebeu tudo da parte de Deus. A nação de Israel foi a nação mais abençoada e mais privilegiada de todas aquelas nações. Os patriarcas surgiram do meio deles, a lei no Sinai, na terra deles. Os profetas saíram da terra de Israel. O Messias nasceu naquela região e pregou naquele lugar. A presença gloriosa de Deus estava naquele templo, naquele lugar. Ele se identificou como o Deus de Israel. Eles receberam muito, eles foram muito privilegiados. E eu falo para você agora, que se diz crente, diz que foi batizado, diz que é de Jesus, mas a sua vida não tem nada de Jesus. A sua vida não está em harmonia com o Evangelho, você não tem paixão por Jesus, você não tem paixão pela palavra de Deus, você não tem alegria de viver no Espírito, você está mais preocupado com as coisas do mundo, com a sua carreira, com as suas coisas, com o seu trabalho, com os seus estudos. As coisas de Cristo, as coisas do Evangelho estão lá no final da sua lista, e você ainda diz que é crente. Você tem sido privilegiado, você escuta os sermões, talvez você nasceu dentro da igreja, seus pais te levaram para a igreja, talvez o seu primeiro presente foi uma Bíblia, talvez você também, como Israel, tem recebido muito, mas ainda continua vivendo uma fé hipócrita, uma fé morta, uma fé que não tem fruto, que não frutifica, uma figueira sem fruto, que Jesus virá para cortar. O templo representava a nação de Israel. E quando Jesus destrói o templo, ele está dando um basta naquela religião hipócrita. Os profetas se levantaram dizendo: Israel fala em meu nome, mas o coração deles estão longe de mim. Talvez seja essa a sua situação. Você diz que é cristão, você diz que é batizado, você diz que é de Deus, mas a sua vida está murcha, não tem fruto do Espírito, não tem santidade, não tem devoção, não tem piedade, não tem o Pai, não tem o Filho, não tem o Espírito Santo. Assim como Israel tinha o templo, mas nunca conheceu o Deus do templo, assim talvez você venha à igreja, agora nesses dias não, mas assiste os cultos da igreja, mas não conhece o Senhor da igreja, que é Jesus Cristo. A mão de Deus pesou no ano 70 e destruiu toda aquela religião hipócrita, toda aquela religião fria, toda aquela religiosidade sem vida, aquela videira sem fruto. Mas ainda para você tem esperança. O que fazer então, pastor? O que eu posso fazer então se a minha vida está sem fruto, se a minha vida não floresce, se a minha vida não tem essas coisas que o Senhor citou? Entre no seu quarto, tranque a sua porta, e ali de joelho, chore, clame, peça a Deus para que te visite,
Peça para o Espírito Santo vir e te tocar e avivar a obra e fazer você de verdade nascer de novo, a mostrar toda a sua hipocrisia, mostrar todo o seu pecado e ali em choro, em pranto, pedir a misericórdia do Senhor, pedir o perdão ao Senhor e pedir para que Jesus transforme seu coração de pedra e que você nasça de novo e deixe de ser um religioso hipócrita, morto e frio, e nasça de novo para Cristo, para a glória de Cristo, para amar a Cristo, para colocar Cristo como seu tesouro de maior valor. Faça isso, senão você vai continuar vivendo como Israel, e a mão do Senhor pode vir sobre você e dar um basta. Jesus disse: ó Jerusalém, Jerusalém, quantas vezes quis ajuntar a vocês, como a galinha faz com seus pintinhos, mas vocês me desprezaram. Israel tinha tudo, mas não tinha nada. Talvez como você, tem todos os privilégios, mas não tem nada. O hino antigo: quem tem Jesus tem tudo, quem não o tem, não tem nada. Considere a sua própria vida. E eu parto para a minha penúltima aplicação, que está no verso 11, que fala sobre consolo, refrigério nos dias difíceis. Você percebeu que os dias dos discípulos de Jesus, da igreja de Jesus, nós, que vivemos nesse tempo, que ainda estamos no princípio das dores. O bebê não nasceu ainda. O Senhor não voltou ainda. Disse que o tempo ficaria cada vez mais difícil, as coisas iriam piorar, mais guerras, mais perseguições, mais falsos profetas, mais catástrofe, mais coisas acontecendo, mas Jesus estava dizendo que logo depois da sua morte, Ele enviaria o Espírito Santo, e Ele diz no verso 11, quando vocês estiverem sendo levados, perseguidos, maltratados, servindo como minha testemunha, não vos preocupeis com o que haveis de dizer, porque naquela hora, com aquilo que vocês vão falar, não são vocês que vão falar, mas o Espírito Santo, que será derramado, mais uma promessa de Jesus cumprida, o Espírito Santo derramado, Ele falará na vossa boca. A gente tem estudado na escola bíblica dominical sobre o Espírito Santo, e a gente tem visto que o Espírito Santo é quem nos guia, o Espírito Santo é quem nos consola, o Espírito Santo é quem nos ajuda, mas Jesus disse: eu não vos deixarei órfãos, enviarei o Espírito Santo para que esteja com vocês, para que habite em vocês, para que dirija vocês, para que guarde vocês, para que dê poder para vocês. Mas eu enviarei o Espírito Santo para que seja o vosso Consolador. Irmãos, no dia do pavor, no dia difícil, no dia da perseguição, no dia da pandemia, no dia da dificuldade financeira, no dia do luto, o Espírito Santo estará com os seus filhos e com as suas filhas. Quando nós estivermos nas situações mais embaraçosas, mais difíceis, que nós ficamos como travados e não sabemos o que falar, quando nós estivermos diante da autoridade e nós precisarmos do poder para testemunhar, a promessa de Jesus é que o Espírito Santo falará por nós. É o Espírito Santo que nos consola, é o Espírito Santo que nos dá força, é o Espírito Santo que não nos deixa prostrado, é Ele que nos levanta, é Ele que nos ajuda, Ele é o ajudador, para que a gente continue estar em alerta e continuar proclamando com paz no coração. O mundo está um caos, o mundo se levanta com as guerras, o mundo está aterrorizado, mas o crente dentro de si está em paz. Por quê? Porque o Consolador, o Espírito Santo que desceu, habita em nós. Não estamos órfãos. Jesus habita em nós pelo Espírito Santo. Que conforto, que consolo, que privilégio. Mas veja ao finalzinho do verso 13.
Aquele que perseverar até o fim, esse será salvo. Muitas denominações e muitas igrejas têm feito uma doutrina equivocada aqui, dizendo: olha, se você fica firme, tudo é colocado sobre a pessoa, é você tem que ficar firme, você que tem que perseverar, você que tem que guardar a sua salvação. E, irmãos, sejamos honestos e sinceros, nós somos fracos, nós tropeçamos, uma pandemia chega e derruba todos nós não conseguimos perseverar, nós não conseguimos permanecer firmes, nós não temos autoridade nem poder para testemunhar quando os dias maus chegam, nós somos desatentos, mas é o Espírito Santo que está em nós, que nos chama a atenção, é o Espírito Santo que está em nós, que nos levanta, é o Espírito Santo que está em nós, que nos faz perseverar. Quando eu coloquei o tema do meu sermão, fiel até a morte, ou até o fim, perdão, não era sobre nós que eu estava falando, eu deixei uma ambiguidade, mas era sobre Ele, é Ele quem é fiel, e nós só iremos perseverar quando tivermos o Espírito Santo na nossa vida. Na caminhada com Jesus, alguns perseveraram até o fim, outros não. No próprio ministério de Jesus, ele tinha 12 apóstolos, Pedro, negou, caiu, mas se levantou, perseverou. Os 10 outros discípulos de Jesus, quando Jesus foi crucificado, eles fugiram, eles abandonaram o Senhor, mas eles voltaram, eles perseveraram, o Espírito Santo os trouxe para aquele dia de Pentecostes, eles pudessem estar ali. Mas Judas, andou com Jesus, comeu com Jesus, viu tudo o que viu com Jesus, traiu Jesus e se lançou no precipício, não perseverou. Por quê? Porque não tinha o Espírito Santo na vida dele. O texto da Bíblia vai dizer que ele não era de Jesus. Aqueles que não são de Jesus vão naufragar, mas aqueles que são de Jesus, Jesus é fiel, o Espírito Santo nos guarda e nos leva. Irmãos, se sou eu que estou perseverando, quando chegar diante dos reis, das autoridades, a probabilidade de eu negar é grande. Diante das guerras, diante das fomes e das pestes, do ódio do mundo, a probabilidade de eu negar e não perseverar é grande, mas aquele que está em mim, o Espírito Santo que foi derramado por Cristo, é Ele quem me faz perseverar, é Ele que me faz levantar, é Ele quem me faz confessar, na vida ou na morte, eu sou de Jesus, aleluias. Não é de nós, não é sobre nós. Nós cantamos aqui, Tu és fiel, Senhor. O apóstolo Paulo escrevendo a Timóteo dizendo, mesmo quando somos infiéis, ele permanece fiel, porque não pode negar a si mesmo. É a obra do Espírito Santo. Por que não pedir ajuda ao Espírito Santo? Você tem andado ansioso? Geralmente as pessoas, quando andam ansiosas, a primeira coisa que eles vão fazer é tomar remédio. O crente não é assim, ou não deveria ser assim. O crente também sofre de ansiedade, passa por um momento de ansiedade, mas o crente, ao invés de buscar remédio, ao invés de buscar recursos do mundo, o crente vai para o Espírito Santo e diz, auxilia-me, Espírito Santo. O crente também passa pelos medos, os temores, e ao invés de procurarmos recursos mundanos, talvez de irmos aos psicólogos, os crentes dizem, Senhor, livra-me do medo, enquanto estou lendo os salmos, ó Espírito Santo, acalenta o meu coração, enquanto eu leio a Tua palavra. Por que não pedir a ajuda do Espírito Santo, o bálsamo, o refrigério, a alegria, o gozo e o cuidado nesses dias? É a promessa de Jesus, derramarei o Espírito Santo, e ela se cumpriu. Ele habita em nós. Mas por fim, lembra da ilustração de Jesus sobre o princípio das dores antes do nascimento? Quando as contrações começam a acontecer, a mulher que está grávida,
quando ela entra no trabalho de parto, quando ela está na mesa de cirurgia, quando a criança está por nascer, não é um momento agradável, não é um momento tranquilo, não é um momento suave. A mulher está chorando, está lamentando, está sofrendo de dor, está naquele momento mais tenso, de maior tribulação da sua vida. Princípio das dores, as dores do parto. Mas chega um momento que isso passa. Depois que a criança nasce, depois que a criança sai, o médico traz aquele bebê, aquele menino, aquela menina, e aquela mulher que sofria, que gemia, que chorava, que parecia que ia morrer, quando vê aquela carinha que saiu de dentro dela, que ainda é a cara do pai, e aí ela pode brotar um sorriso nos seus lábios, e aí toda a dor vai ficando para trás, toda aquela força e toda aquela exaustão dá lugar a uma grande alegria, porque nasceu meu menino, nasceu minha menina, agora a dor ficou de lado, agora é só alegria, agora é só sair da mesa de parto, é só reunir a família, é só festa, é só chamar os familiares, é só se alegrar, é só beijar a criança, é só desfrutar da criança, e assim será, irmãos, depois que passar o princípio das dores, que nós vamos passar sofrendo, com dificuldade, mas quando o bebê nascer, quando Jesus voltar, Ele nos levará, habitaremos com Ele. A Bíblia diz que naquele dia não haverá choro, não haverá ranger de dentes, não haverá pecado, não haverá mais tristeza. Naquele dia será só dias de alegria, dia de festa, dia de celebração, dia de estar face a face com meu Criador e adorá-lo para todos sempre, e se esquecer da dor do parto, e se esquecer dos princípios das dores. Aquele dia que Jesus vai voltar, Maranata, vem Senhor Jesus, será um dia de glória, será um dia de alegria. O bebê nasceu, é festejar, é celebrar, é adorar. Mas enquanto o Senhor não volta, enquanto estamos no trabalho do parto, vamos ficar alerta, vamos continuar sendo testemunhas de Jesus, vamos continuar perseverando, porque o Espírito Santo que habita em nós tem nos dado força até que Ele volte, até que Ele volte, porque Ele é fiel, Ele prometeu, Ele voltará. Não se turbe o vosso coração, estou indo para o meu Pai, para preparar para vós lugar, e quando eu preparar para vós lugar, eu retornarei para levá-los, para que aonde esteja eu, palavras de Jesus, esteja vós também. Eu sou o caminho, a verdade, a vida. Ninguém vai desfrutar da glória, ninguém verá a Deus, a não ser por meio de Jesus. Alerta, igreja, avante, igreja, pelo poder do Espírito Santo. Que Deus nos ajude, que Deus te ajude. Esses sinais não são o fim, mas apontam que o fim vai chegar, e quando o fim chegar, será dias de glória. Vamos ver o bebê e vamos nos alegrar.